Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks especial. Eu tô até emocionado. É um Nerd Talks de qualidade. Esse cara aqui, ele não tem noção do tanto que ele fez parte da minha infância, da minha adolescência. Ele tem personagens memoráveis. Ele tá no meu, ele tem top 3 personagens que eu guardo no meu coração, mas um, pra mim, sim, é sensacional. Nós vamos falar isso mais pra frente, mas eu vou deixar pra ele se apresentar. Por favor, apresente-se. Opa, como é que é? Tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui com você, Ed. É uma. Agora você me deixou assim, pensando, caramba, já faz tempo que eu faço isso, né? Porque aí o cara barbado, bigodudo, falando que faz parte da infância e da adolescência dele. Bom, eu sou o Luiz Lafay, muitos de vocês já me conhecem, alguns não, né? Mas se você quiser me conhecer, é só jogar no Google Luiz Lafay, com Luiz com Z, L-A-F-F-E-Y, e você vai ver lá quem sou eu, né? Mas para algumas referências, Casas Bahia, algumas novelas e também na dublagem, muita coisa que a gente acabou fazendo por aí, né? É a minha paixão, me descobrir na dublagem. E estamos aqui. Puxa, que bom, prazer. Ô Luiz, o prazer é todo nosso. Eu tenho que te agradecer mais uma vez por você estar dando essa oportunidade única, essa honra de entrevistar você, conversar com você. É, o Edmar de 20 anos atrás sonhava apenas estar conversando com o cara que dublou um dos melhores personagens dos animes. Eu vou falar mais pra frente, pra quem é fã, Na sua mas opinião, né? era a minha opinião. Tem gente que vai Mas achar que enfim, não. não, mas eu acho que a maioria aqui vai concordar. Mas Ok. Luiz, me fale um pouco sobre você. Onde você nasceu, como você começou na sua carreira artística, por favor, fale um pouco de Luiz pra gente. Ok. Bom, o Luiz Lafay, vou fazer igual o Pelé agora. O Luiz Lafay, entende? Não, o Luiz Lafay, ele. Eu nasci em São Paulo, lá atrás. Não vou nem falar quando, lá atrás, tá? Faz mais de 20 anos. É. Mas deixa eu te dizer que assim, a arte sempre correu no meu sangue, né? Com os meus 13 anos de idade, eu me tornei DJ, numa época que não existia isso, né? Muito. Ah, Comecei a fazer bailes e aquela história toda, né, de carregar disco nas costas. Eu tinha um amigo que era meu sócio. E dali, quando completei meus 18 anos, 18 para 19 anos, eu ingressei no rádio. E aí eu fui ser locutor de rádio. É uma coisa meio que natural, né? Interessante. Por quê? Eu fui fazer um programa de rádio, chamava Sua Discoteca Está no Ar, lá em São Paulo. Que era o seguinte, os ouvintes iam e levavam as músicas que eles gostavam de ouvir, né? E no final sempre rolava um bate-papo com o locutor. E naquela época, as pessoas, os DJs e as pessoas em geral, né, não costumavam, eram envergonhadas, então não costumavam falar muito no microfone. E eu fui o cara que destravei lá e conversei, bati um papo com o locutor. E sei que acabou a conversa, o locutor, acabou o programa, o locutor virou para mim e falou assim: Olha, você sabe que você já pensou em ser locutor de rádio? E eu estava já prestando atenção no que ele estava fazendo, estava achando o máximo, né? FM. Eu falei: Olha, eu nunca tinha pensado não, até agora. Como é que faz para entrar nesse negócio aí? E aí ele me ensinou os cursos que eu tinha que fazer, né? Fui atrás dos cursos lá no Senac e tudo mais. Acabei entrando em rádio, isso foi em 1988. Nossa, mãe, 1988. Fiquei no rádio até 2005, né? Trabalhei em rádio até 2005. Participei, trabalhei nas grandes rádios de São Paulo, Jovem Pan, Transamérica, fui da primeira equipe da Transamérica via satélite, né? Fiz um pouco de história no rádio, Nova FM, isso aí para quem conhece aí as rádios que eu estou falando. A Jovem Pan é satélite, a Transamérica é satélite, e por aí vai. E aí, só que chegou no meio do caminho ali, por volta de 96, 97, eu tive uma reviravolta na minha vida em que eu me vi desempregado, casado, desempregado, esperando, minha esposa esperando o nosso terceiro filho. Bateu o desespero, né? Falei, e agora? Porque no rádio funcionava assim, no rádio, não sei se ainda funciona assim, mas funcionava desse jeito. É igual ao futebol, tinha janela de contratação.
Então, quando fechava a janela de contratação, fechava. E eu fui fazer eu fui empreender num lance com rádio e acabou não dando certo. Quando eu voltei para São Paulo, foi fora inclusive de São Paulo, eu voltei para São Paulo, já tinha fechado a janela de contratação, então não tinha lugar para mim. E aí bateu o desespero. E aí eu tenho um amigo chamado Sérgio Sestaro, ele não gosta quando eu cito ele, mas é verdade, salvou minha vida. Porque aí eu fui, e assim, eu tinha outras habilidades, né? Eu fui um dos primeiros programadores de internet, aí, o primeiro site do Play Center, eu participei da criação do site, então você tem uma ideia. Então eu tinha uma noção de internet naquela época, de programação, HTML puro e tudo por aí vai. Ele me levou para uma agência de notícias para eu cuidar da parte de internet dessa agência de notícias. E eu fui para lá. E nesse meio tempo, um outro amigo meu de rádio, que também tinha tentado ingressar na dublagem, falou: Olha, estão fazendo testes lá na BKS. Lembra a BKS? Estão fazendo testes lá na BKS para novas vozes. Eu já tinha uma noção eu sempre gostei, cresci assistindo coisa dublada, porque na minha época não existia tecla SAP, não existia, ou era legendado ou era dublado. E a maioria das coisas a gente cresceu assistindo dublado. Então eu já gostava. E eu tive uma experiência com vídeo, com narração, né? Fui gerente do estúdio do Iraí Campos, então a gente fez muita coisa. Então eu tinha uma noção. E tinha aquele timing de improvisação do rádio. E aí eu fui fazer o teste lá. E eu lembro até hoje, fui fazer o teste lá. Cheguei lá, tinha um pessoal fazendo. Aliás, cheguei lá, não tinha ninguém, tava o pessoal trabalhando lá e tal. E eu fiquei ali, disseram que eu tinha que fazer um estágio, então eu fiquei ali aquela tarde toda ali observando, vendo como é que fazia e tal. Chegou no final do dia, eu falei, olha, eu queria marcar meu teste. Hoje eu sei que eu suei um tanto quanto prepotente e apressado, porque a Márcia Gomes, né, para quem tá ligado na dublagem sabe quem é a Márcia Gomes. A Márcia Gomes era a diretora, e ela virou para mim e falou, mas já? Vai fazer o teste já? Eu vou, né? Eu não tinha noção nenhuma, eu estava desesperado para conseguir trabalhar alguma coisa. Não, vou fazer o teste, amanhã eu faço o teste. Então tá bom, ela marcou, né? E aí eu cheguei no dia seguinte, tinha lá uns 5 estagiários. Aí eles estavam batendo papo, eu cheguei lá, tudo bem, oi, eu sou o Luiz Lafay. Que legal, prazer, então, isso aqui. O que você veio fazer? Eu vim fazer teste. Você já fez estágio? E na minha cabeça foi, bom, eu fiz ontem à tarde, né? Falei, fiz ontem à tarde, fiz o estágio. E todo mundo, e já vai fazer o teste? Aí eu pensei, eu acho que eu me precipitei. Mas aí na minha cabeça eu falei, eu já tô aqui, eu tô precisando disso, vamos que vamos. E era a Patrícia Scalvi que estava dirigindo. E eu me lembro que a Patrícia Scalvi estava dando uma bronca no cara que estava lá dentro. Tava dando uma bronca. O locutor era novato. O dublador era novato. Eu tava dando uma bronca. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém a dublar, que não sei o quê. Eu falei, uau. Vou fazer teste com essa mulher aí. Então tá bom, né? Acabou a escala do cara. Aí tava vago pro teste. Aí eu entrei pra fazer o teste, né? Ela foi super educada comigo quando me cumprimentou e tal. E aí ela explicou, eu falei, não. Ela falou, eu não tô aqui pra isso. Eu falei, eu entendo perfeitamente. Vamos lá. E aí fui fazer o teste. E eu me lembro até hoje que era uma cena. Hoje eu sei também que foi de sacanagem, que depois o técnico e a Márcia admitiram que foi de sacanagem que fizeram isso comigo. Pegaram uma página inteira de uma discussão entre dois personagens. Quem se lembra da série A Gato e o Rato com Bruce Willis vai lembrar do que eu estou dizendo. Que aquele bate-papo rápido, aquela troca de diálogo rápido entre eles. Eles descem, e aí eu lembro da cena, eles vinham do quarto, descia a escada, discutindo, não sei o que, entravam na cozinha, e um falando por cima do outro. Uma cena difícil, para quem tem um pouco de noção de dublagem, sabe que é muito difícil fazer uma cena dessa. Aí eu assisti de novo, assisti mais uma vez, falei, vamos fazer, vamos lá. E aí eu. Mas aí tinha aquela história do rádio, né? A velocidade do rádio me ajudou muito nisso.
Tá acostumado a ler rápido, eu leio bem, leitura rápida, por causa de rádio também. Então, você lê bem, fala bem, e por aí vai. Então, para mim, eu falei, bom, acabei, vamos lá, né? Acabei, aquele silêncio. E na BKS é o seguinte, quer dizer, era assim, não sei se ainda é. Você ficava de costas para a técnica. Então você não via o diretor, eles tinham um vidro lá, eles te viam, mas só virando para trás para vê-los. E acabou eu olhando para a tela, aquele silêncio, eu falei, e aí, valeu? Silêncio. Eu falei, oi, tem alguém aí? Silêncio. Eu falei, ixi, na minha cabeça eu falei, foi mal, né? Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém na técnica. Falei, caramba, até saíram correndo. Aí o técnico veio, apertou o botão rapidinho e falou: não, não, só um minutinho que a Patrícia foi chamar a doutora, a Pierângela, dona da BKS. Falei, tá bom, né? Fiquei ali, quieto, esperando. Aí veio a Pierângela, veio a Patrícia, veio a Pierângela, veio a. Esqueci o nome dela, ela costumava fazer a escalação do povo lá. Entrou, elas, as três entraram na técnica, mais os cinco que estavam fazendo estágio, todo mundo na técnica. Eu olhando aquilo, falei, rapaz, ou eu fui muito mal ou eu fui muito bem. Não tem meio termo. Aí eles assistiram a cena de novo. Acabou a cena, a Priana já apertou o botão e falou assim: escuta, você tem horário para amanhã? Já me escalou no dia seguinte, cara. Foi assim que eu entrei pra dublagem. Me escalou no dia seguinte. Aí no dia seguinte fui lá fazer pontinha, lógico, né? Coisa pequena. Ah, E foi com a Patrícia, de novo. Aí a Patrícia falou assim: você lembra ontem que eu falei que eu não tava aqui para ensinar ninguém a dublar? Falei, lembro. Pois bem, eu vou te ensinar a dublar porque você tem potencial. E ali começou minha lição. Ela começou a me dar dicas de como fazer as coisas, de como sacar, de como prestar atenção nisso, naquilo. Não existia curso de dublagem na minha época. Não existia curso, gente. Era assim. Ou você tinha jeito para fazer ou não tinha. E ali eu comecei na BKS, passou umas 2 semanas, eu passei por um estúdio para fazer a escala no outro estúdio. A Denise Simoneto estava dirigindo nesse estúdio que eu passei. Aí o técnico falou: Ô, Lafay, volta aqui, volta aqui. Aí eu entrei, aí ele falou para a Denise: Olha, esse aqui é o rapaz que a gente falou para você. Aí ela: Oi, tudo bem? Pô, Denise Simoneto é uma deusa da dublagem em São Paulo. Sim, sabe tudo. Tudo bem, prazer te conhecer e tal. Ó, pega esse telefone aqui, liga lá. Sigma. Fala com o Jorge Barcelos. Fala que eu falei pra você ligar pra gente marcar alguma coisa pra você fazer pra gente lá. E assim eu comecei. E daí foi, isso foi foi, foi, quando? foi. 97. 97. E aí foi, cara. E aí foi. E aí eu não parei mais. Eu me encontrei, sabe? Assim, me apaixonei pela profissão. Tive muitos bons professores. E eu sempre fui do tipo do cara que sempre gostei de desafio, né? Então eu me lembro do Carlinhos Silveira, primeira vez que eu fui dublar com ele. Foi o começo da TV a cabo no Brasil. Então tava todos aqueles documentários da Discovery chegando. E não era como é hoje. Hoje você assiste, é tudo roteirizado, tudo ensaiado. Naquela época, os documentários eram o seguinte: o cara ligava a câmera e falava, fala aí. Né? Então o pessoal ficava, então, porque eu acho que cheio dessas coisas, porque ninguém era ensaiado. Imagina para dublar isso. Então o Carlinhos Silveira, eu lembro que ele falou para mim, a primeira vez que ele me escalou, ele falou: escuta lá, Fei, você vai aprender a dublar. Depois que você dublar isso aqui, qualquer coisa que cair no teu colo, você vai fazer com os dois braços amarrados atrás e com os pés amarrados atrás ao mesmo tempo. Você tá afim? É um desafio. Eu falei, bora lá. Cara, e aí que destravou a boca, né? Porque era difícil, suava no estúdio. Mas, cara, eu lembro a primeira vez que eu peguei um filme para fazer. Depois disso. Para quem não sabe, todo ator tem um ritmo, né? Eu tenho o meu, né? Eu me tornei ator depois disso profissional, eu tenho o meu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. É tão fácil, aspas, quando você pegou uma pedreira,
né? Você pegar uma pedreira, aí você pegar um negócio assim, que você vê claramente o ritmo do ator, as frases, você fala, nossa, pra mim dublar se tornou uma coisa fácil depois disso, né? Até para improvisar. E aí teve os desafios dos improvisos. E aí eu aprendi muito com Borges de Barros, né? Eu dividi estante com Borges de Barros. Tanto que a gente tem uma gíria na dublagem que chama Borgiar. Borgeia aí. Hoje é. Que o Borges de Barros, ele pegava assim, sem roteiro, ele enchia a tela, enchia a dublagem, conseguia fazer o cara falar o que quer que fosse, sem roteiro nenhum. E tinha essa qualidade. E eu aprendi isso com ele. Né? Eu aprendi com ele. Ele me ensinou, assim, muita paciência. Eu aprendi isso com ele. Tanto que eu fui chamado muitas vezes para muita coisa que falava, gente, olha, o diretor falava, Lafay, não tem roteiro, é complicado, mas eu sei que você é capaz de fazer. Então, muita coisa eu fiz assim. Por quê? Porque eu não tinha medo de desafio. Muita gente tem, né? De, putz, não. Cara, não existe crescimento no conforto. Você está confortável, você não vai crescer. Você vai ficar ali no confortável. Então eu sempre me forcei a sair. A turma fala em sair da zona de conforto. Eu sempre me procurei expandir minha zona de conforto. Né? Porque quanto mais você faz, mais confortável você vai ficando e vai crescendo e vai crescendo. Então, e foi o último desafio meu foi aqui nos Estados Unidos, dublar em inglês. Foi o último desafio que eu tive até agora, dublar em inglês, em termos de dublagem, né? Uhum. E cara, e foi. E os gringos aqui ficaram meio assim. Falava, cara, como é que você consegue improvisar em cima do que está sendo dito tão rápido assim? Se acostuma, se acostuma. Você vê a boca, você já sabe que ali vai um right, vai, e bora. E se acostuma. Mas aí nos Estados Unidos você dubla, por exemplo, produções do Brasil que vão para aí, produções latino-americanas. O que é que você Isso, dubla assim, exatamente aí? tem aqui, os Estados Unidos, na época que eu vim para cá, estava começando a chegar no mercado os doramas, as novelas venezuelanas, ah, muita coisa assim começou a chegar aqui, né? E aí não existia um mercado, os caras não sabiam fazer. Por quê? Os Estados Unidos está acostumado a produzir coisa, não consumir coisa. Uhum. E de repente eles se viram, opa, a gente precisa aprender a fazer isso aí, né? Tanto que na época tinha até aquela polêmica de que os caras vão tomar o nosso trabalho aqui no Brasil, alguns colegas nossos pensavam. E eu vi pelo lado de dentro. O que acontecia, e eu vou ser bem claro, que o que acontecia acontece ainda hoje. Os caras não estavam preocupados com o mercado brasileiro. O que acontecia era, o cliente vinha, olha, eu tenho isso aqui para dublar em X línguas. E aí o cara falava, não, inclui o português brasileiro no meio. Então o que a gente fez? Então os estúdios que eu trabalhei, o pessoal dubla, o primordial deles é inglês, aí tem inglês, espanhol, aí vinha português, coreano, japonês, os caras faziam todas essas línguas. Eu no começo eu fiz algumas coisas em português, mas depois já fui direto para o inglês. Já comecei a fazer por inglês, né? Comecei a dublar em inglês. E é muito legal, é muito No- interessante. Hoje em dia a dublagem em inglês americano tá bem, bem melhor. Ainda não é igual a nossa, mas tá muito melhor. Mas você chegou e você já falava inglês, Luiz? Eu achava que falava inglês, né? Demorou um pouquinho, não foi assim de imediato. Eu Uhum. cheguei aqui para começar a trabalhar mesmo, levou uns 2 anos Uhum. para começar a trabalhar na minha área com dublagem. Porque antes disso, eu vim para cá, eu entrei numa escola para aprimorar o meu inglês, né? Eu vim com reserva para cá, né? Não vim. Eu guardei uma grana aí no Brasil e vim para cá. Então, Uhum. eu vivi 2 anos de reserva, praticamente de reserva, até poder trocar o meu visto. Aí eu troquei meu visto. Por conta do meu trabalho de ator, meu currículo, modéstia inclusa, eu costumo falar, modéstia inclusa, meu currículo é bom. Então, aí uma agente me descobriu aqui, através de contatos, networking, né? Conversa com outro, bate-papo. Aí o cara falou, pô, você não tem interesse? Eu falei, claro que tenho. Eu conheço. Por sinal, aí foi engraçado que ele conhecia a dona
de uma das maiores agências do meio oeste americano. Me apresentou para ela e aí ela viu meu currículo. Ela falou: vem para cá agora, a gente precisa conversar. Nessa época o meu visto já estava mudando, né? Aí eu peguei um visto de Uhum. trabalho, aí eu pude trabalhar, né? Foi fácil, não foi fácil. 2 anos assim, vendendo o almoço para comer, né, comer na janta, mas fiz. E aí, mudei o visto de trabalho. Aí começamos a trabalhar. Aí comecei a fazer comercialzinho aqui, como ator, comercialzinho aqui. E aí eu comecei a aplicar na dublagem também. Aí eu podia, né? Que foi nessa época. Que aí eu fiz as coisas em português e tal, e aí passei para o inglês. Mas levou um ano e meio, 2 para começar realmente a trabalhar. E aí não parei mais, né? Deixa eu te Aí, perguntar. fala. Não, mas é que das produções que você dublou e dubla aí, já teve a coincidência de você ter dublado algo aqui no Brasil e aí dublado novamente aí nos Estados Unidos em inglês ou em outro idioma? Não, não, porque não tinha, né? Porque as produções são antigas, né? São antigas, são passadas. Então, assim, eu só dublei coisa nova, só dublei coisa recente. Ainda continuo dublando para o Brasil. Eu tenho meu home studio em casa. Na verdade, eu não estou no meu home studio, aqui eu estou no meu trabalho. Eu trabalho na Angel Studios desde o começo da Angel Studios. Eu sou responsável por todas as línguas. Então, vocês estão vendo essas coisas aqui atrás, ó, vocês assistiram aí no Brasil, né? Som da Sim. Liberdade, Som da Esperança tá indo. Tem esse novo aqui que é o Bonhoeffer, né? Tem o site que é o Visão. Todas essas The Chosen também, todas essas localizações, tudo isso daí em português passou aqui, passou dentro desse meu escritório aqui, né? Eu sou o chefe aqui do escritório, tenho mais 2 pessoas abaixo de mim aqui que a gente trabalha junto e a gente faz acontecer, Uhum. né? E, Então, fala. eu tenho que te perguntar, na dublagem, voltando aqui um pouco pro Brasil, você começou em 97. Você lembra, assim, o seu primeiro grande projeto que você dublou, que te marcou, falou assim, nossa, que legal, eu tô dublando isso? Ou um filme, uma série, ou um personagem específico? Algumas produções ficaram na minha cabeça. Eu não sei exatamente por que ficaram na minha cabeça, né? Mas eu sei que me marcaram. Lembra do Meu Vizinho Mafioso? Sim. Então, eu dublei o Matthew Perry, Meu Vizinho Mafioso, numa das versões. Aquilo para mim foi um dos primeiros trabalhos grandes que eu fiz. Foi muito interessante. Aí dublei muita coisa depois disso, né? E aí tem aqueles filmes que marcam, né? É, eu dublei o Cuba Gooding Jr. Como é que chama em português? Mãos. Gifted Hands, mãos do seu. Que é a história do Dr. Ben Carson. Eu não lembro Uhum. exatamente o nome, agora eu não lembro mais o nome em português, como é que é. Mas é Mãos alguma coisa. É que geralmente a gente muda o nome dos filmes do Brasil. Sim. E, né, teve alguns desafios gigantes. Por exemplo, a versão do Ender's Game, em que eu dublei o Harrison Ford. Foi uma coisa. Tem uma versão do Ender's Game que sou eu que faço o Harrison Ford. Inclusive foi Essa eu para não Netflix. sabia. Foi para Netflix e para. E ali foi interessante, porque nenhuma das vozes estava disponível. E aí eles recorreram e falaram: Lafay, você é o que mais chega próximo do que a gente precisa. E foi o Nelson Machado que me dirigiu, inclusive. Aham. E foi um trabalho que, assim, foi anel por anel, para eu ter aquele tom dele do filme e tal. Né? Que geralmente quem dubla ele é o Briggs. Inclusive tem a outra versão é o Briggs que tá nele. Tem uma versão que tem um Briggs, mas das vozes do Harrison Ford aqui no Brasil, eu lembro mais do Júlio César Barreiros. Do Júlio César Barreiros também. Júlio César Aí eu Barreiros. sei que ninguém estava disponível e acabou sobrando para mim. O filme, o filme do Cuba Gooding Jr. que você dublou é Mãos Talentosas. Isso, Mãos A Talentosas. história de Ben Carson. Exatamente, Mãos Talentosas. Né? Então, aquele filme me tocou bastante, porque o Cuba estava muito bem naquele filme e eu gostei bastante. Aí fiz bastante coisa para Disney. Teve uma época,
Um pouco antes de eu ir embora, eu estava em todas as séries da Disney. Todas. Todas as séries tinham Você, a minha você, voz. você chegou a dublar o Forrest Whitaker no Pantera Negra? Não, ou foi no No Star Rogue One. Wars? No Rogue One. Rogue One. É. No Rogue One. Que foi uma história curiosa aí. Não era para ser eu, viu? Apesar de eu ter feito o Foster Whitaker em muitas coisas, eles abriram testes. Só que ninguém conseguia ser aprovado. Aí faltava tipo uma semana para lançar o filme. Aí eu fui fazer o teste. E aí eu peguei a voz dele, né? E aí peguei. Foi uma coisa curiosa. Foi uma coisa muito E ficou curiosa. muito bom Obrigado. mesmo. Obrigado. Inclusive, E eu tenho. eu tenho um caso interessante na Disney que abriu um precedente. Nunca na história da Disney um dublador tinha pego dois personagens na mesma série e eles conversavam um com o outro. Qual? O Incrível Homem-Aranha, eu fazia o Taskmaster, o professor, e o Octopus. E eles chegaram a um ponto que eles começaram a tramar juntos para derrotar o Homem-Aranha. Mas foi pura casualidade, porque eu comecei fazendo só o Taskmaster. Ele era esporádico, né? Vinha de vez em quando e tal. Aí abriram testes pro Octopus e me chamaram para fazer o teste. E eu até falei, olha, eu já tenho um personagem aí, né? Aí falaram, não, esse personagem nem. Talvez já foi, não volta mais. Aí eu fiz o teste e peguei. E comecei a dublar o Octopus. Doutor Octopus, pá, 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 pá. E aí um belo dia apareceu o Taxmaster de novo. E aí eu já fiquei preocupado. Eu falei, são dois vilões. Esses caras vão acabar ficando juntos, assim, na trama. E eu comecei a perceber que estava cada vez mais próximo, né? De se encontrarem. Até que chegou o dia que eles, um conversava com o outro. E ficaram, assim, um monte de episódios, um conversando com o outro. Mas as vozes eram diferentes. E como é que você fez? Você lembra das vozes? Ah, um era tipo Cavaleiros do Zodíaco, né? Era bem lá embaixo, né? O E a outra Xion. era. E a outra era meio suja, meio. É. Então não dava para perceber que. Quer dizer, só quem me conhece mesmo sabia que era eu. Até a diretora ficou espantada, falou: Como assim? Isso nunca aconteceu. Eu falei: Olha, Eu não é. avisei. Eu, hum, hum. Muito engraçado. E, e nisso aí, nessas dublagens suas, quando você começou, você falou que você cresceu ouvindo dublagem assim como eu e tudo mais. E acabei É... dublando coisas que eu assistia. Como, por exemplo, no Cartoon Network. Vocês lembram do Cartoon Network, né? Acho que vocês Ah, lembram, né? lógico. Aí tinha lá os episódios que o Cartoon Network produzia para si mesmo, né? Para as coisas deles lá, para as promoções deles. E aí eu acabei fazendo esse cara aqui. Yabadabadu. Eu fiz o Fred Flintstone. É. E foi assim uma coisa de louco, porque eu assistia Flintstones todo dia quando era moleque. E eu falei, cara, eu tô fazendo o cara que eu assistia, porque o dublador original tinha falecido, Matos Matias, não é Matos isso? Matias, isso que eu cheguei a conhecer. Ele morava perto da minha casa, eu não sabia. Eu conheci ele por acaso. Acho que tinha conta no mesmo banco, na mesma agência. E um belo dia, foi bem assim, um belo dia eu estava no banco conversando com a gerente e entra um cara louco e grita lá de baixo: Vilma! Eu falei, que é esse doido, né? Eu não conhecia ele. Aí a gerente falou, é o Matias, o que faz o Fred Flintstone. E a gente se tornou amigo. Aí eu fui conversar com ele, a gente se tornou amigo e tal. E aí, infelizmente, ele faleceu. Quer dizer, todo mundo vai uma hora, né? Uhum. O Nelson Machado, que também fez o Fred Flintstone, também não estava. Eu não lembro o que aconteceu, se não estava disponível, se não foi aprovado. Eu sei que foi uma coisa de louco. E eu sempre imitei o Barney. Né? Ei, Fred! A Sempre imitei. maioria, Né? Porque é mais fácil. sim. E eu lembro da casa falando para mim: olha, nós já tentamos todo mundo, não tem mais ninguém, você não quer tentar? Eu falei, mas eu nunca. Bom, mas vamos lá, né? A dublagem é isso, é a arte de você vestir a voz. Aí eu prestei atenção lá direitinho e tal. E saiu.
Hey, Nanico! E aí foi pro Cartoon Network. Foi muito engraçado. Ficou muito bom. Lembra É, muito o Matos Matias. exato. Foi muito engraçado. E ele foi minha inspiração. Eu falei, putz, mas a voz dele era daquele jeito, você sabia disso? Eu vi em algumas entrevistas o Niso Neto contou que ele foi pro Rio tentar dublar lá. E aí, Era o quando ele fez Fred. o teste, ele Era o não Fred passou Flintstone. por. É, porque era a voz dele mesmo. Aí ele não pôde passar, ele não passou no teste porque primeiro o diretor achou que ele tava brincando, né? Disse, não, agora beleza, pode dublar aí. E aí, quando ele falou de novo, o diretor viu que era a voz dele mesmo, que não era uma interpretação. Ele falava assim o tempo todo. Oi, como vai você, hein? Era ele. Então, você imagina, né? Era uma peça, ele era uma figura, nossa. Poxa, e ele deveria ter dublado o live action, viu, cara? Ele tinha que ter dublado o live action. É, são decisões que às vezes fogem do nosso controle, né? Quer dizer, às vezes não, todas as vezes fogem do nosso controle. Porque Uhum. aí tem o departamento de marketing, tem a preferência pessoal de sei lá quem, que, né? Então, muitas vezes a gente não cai na. Não é, não quero, quero outra coisa. Eu acho que é melhor E, assim. e Luiz, você fez muito trabalho na Disney. Você chegou a dublar uma animação da Disney? Que é o sonho de muitos dubladores aqui no Brasil, é fazer uma dublagem na animação da Disney. Um filme Ah, animado, da eu, Pixar eu, ou da Disney Studio. eu fui parte do Detona Ralph, por exemplo. Na verdade, era para eu ser o Detona Ralph. Ó, quando eu falei da decisão. No trailer sou eu sou o Detona Ralph no trailer. Mas Verdade. aí o departamento de marketing, e eu entendo isso, tá? É questão de business. O departamento de marketing pegou o Abravanel, o Thiago sobrinho do Silvio Abravanel. Santos, é o Thiago Abravanel. Por quê? Tem uma imagem atrás para vender e tal, tudo mais. Né? Eu acabei ficando com o Gini, Gini era o nome É, dele, é tipo o chefe. que era o cara do condomínio lá, né? É o Exato. presidente Gene, isso mesmo. Esse é o Gini. Mas no trailer sou eu que faço detonar. E tava tudo certo. Vai ser você, vai ser você, vai ser você. E aí não foi. No Divertidamente, você dublou o O pai? pai. É. Aí a versão 2 já não deu para ser, porque eu tava aqui. E a Disney tem a política de não fazer remoto, aquela coisa toda. Né? Então. É. Mas pegaram E, uma voz, eu e assisti já, pegaram uma voz bem parecida com a minha, inclusive. eu não sei quem dublou Eu no também não segundo sei. filme que eu ainda não assisti. Que eu ainda não Eu, assisti. eu também não sei. E quando você começou a dublar, como é que foi ver aquelas vozes que até então você só ouvia na televisão e você vê presencialmente? Qual foi sua reação? Qual foi seu sentimento? Eu parecia criança na loja de doce. Você imagina que naquela época a gente dublava todo mundo junto. Ó, vou te contar um instante que eu estive. Uma bancada. Tava eu, é isso mesmo, tava eu de um lado, tava Borges de Barros à minha esquerda, tava o Guilherme Lope na minha direita, Angélica Santos, tinha mais a Patrícia Scalvi, sabe? Eu ali no meio, novatinho ali no meio. Porque a gente não tinha, na época não tinha computador ainda, né? Com a tecnologia do computador, então tudo era gravado, todo mundo junto. Cada um entrava na sua hora para falar. E o medo? A minha fala era tipo, pois não, sim senhor. E o medo de. E eu errei, claro. Eu errei. Né? Na hora de entrar, tum. Aí eu errei, aí todo mundo olhou pra minha cara e falou assim: sério? Você vai fazer a gente fazer tudo de novo? Aí o Borges virou pra mim e falou: vê se não erra mais, hein, menino? Mas era tudo de boa, sabe? Uhum. E foi assim, sensacional. Foi, nossa, realmente, eu. Vixe, né? Hermes Baroli, o Barolão também, o pai. Ah, nossa, foi muito legal ver. Né? O meu teste na Alamo foi com o Wendel Bezerra, ele que estava dirigindo o teste quando eu entrei na Alamo. Né? Eu não sabia quem era o Wendel Bezerra, depois que eu fui saber. Uhum. Foi muito legal. Por sinal, fui muito mal no meu teste na Alamo. Você vê, eu detesto o teste. Eu fui mal no teste, aí teve um outro dublador que foi muito bem no teste. Aí na primeira escala colocaram ele para fazer um monte de fala e eu para fazer uma pontinha. E eu sei que o que foi muito bem no teste foi muito mal na dublagem.
Uhum. E eu fui bem na pontinha. E aí, essa é uma história real. O Wendel pode até contar para você um dia. E aí o Wendel ligou para a Angélica, que a Angélica era a coordenadora da Alamo na época, falou: Olha, não sei não, filho. Você colocou aqui que o Lafay. Eu vou inverter aqui, porque o Lafay tá engolindo o outro cara aqui, eu vou inverter. E aí ele inverteu os papéis. E eu fiquei com os papéis maiores e o outro ficou com as pontinhas. Mas é porque eu tinha, assim, eu adorei. Quando eu entrei no estúdio, parecia que, sabe, eu sempre fui dali. Sempre foi minha. Eu me senti em casa. Uhum. Muito interessante essa sensação. Sempre tive essa sensação. Adorava, sempre adorei estar ali na estante com todo mundo. Sempre adorei ficar dentro do estúdio e aquele monte de personagem diferente, aquele monte de experiências diferentes. E eu gosto mesmo, sabe? Tanto que eu fui fazer Casas Bahia e não parei de dublar. Muitos dos meus colegas falaram: Ih, agora você vai parar de dublar, né? Fazendo Casas Bahia, fazendo dinheiro, né? Eu falei: Não, filho. Casas Bahia uma hora vai acabar. A dublagem não acaba, não. E eu fiquei dublando. E eu não parei de dublar. Eu adoro. E, E ó, e, dublo até hoje. Continuo dublando. Você vê. pois é, e eu vou pegar a deixa. Como é que você foi parar na Casas Bahia, fazendo comerciais da Casas Bahia? Então, a necessidade. Lembra lá no começo que eu falei que eu fiquei desempregado, não sei o que e tal? Então, lá no começo da dublagem, logo no começo, eu tava dublando e tal, e aí um dia eu recebi um telefonema. Foi na Alamo, inclusive, acho. Acho que foi a Angélica que falou pra mim, falou: Olha, uma agência ligou aqui perguntando se tinha algum ator que conseguiria fazer rodeio, locução de rodeio. Eu trabalhei no interior de São Paulo, rodei muito Barretos, conhecia muito rodeio, sabia como fazer, né? Aí ela falou: Você não quer? Eu falei: Pô, me dá o né, contato. Aí entrei em contato com essa agência. E aí eu fui fazer o teste de vídeo vestido como um locutor de rodeio, com chapéu. Eu tinha isso, né? E fui, bota, chapéu tal. E cheguei lá, cara, tinha um monte de locutor de rodeio profissional. Falei: Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Falei: Bom, vamos lá, né? Aí eu sentei, eu lembro até hoje, eu sentei para fazer o teste. E aí eu perguntei para a menina: Tá, o que, que você espera desse locutor de rodeio? A diretora. E eu percebi que ela ficou com uma cara espantada, assim. Falou: Não, eu tô procurando algo assim, assim. Ela me explicou o personagem. Trabalho de ator, né? Básico. Me explicou o personagem e tal, não sei o quê. E eu tinha decorado o texto. Decorei o texto, fui com o texto decorado. Ela falou: Ó, se você quiser, a gente pode gravar assim. E para mim foi natural. Eu falei: Não, não precisa não, eu decorei o texto. Ela falou: Você decorou o texto? Falei. Aí aquela sensação de novo. Ou eu fiz muito certo ou eu fiz muito errado, né? Eu decorei o texto, né? Trabalho de ator, né? Pensei. Decorei o texto. Aí ela olhou pro cameraman, falou: Tá bom, então vamos lá, né? Vai. E aí eu comecei, fiz o texto, acabei o texto, olhei pra ela tava sorrindo, assim, olhando pra tela. Aí o técnico, o cameraman, tá, vamos fazer outra? Ela falou: Não, não precisa não, já deu, obrigado. Obrigado, Luiz, tal. Pô. Aí eu peguei o meu primeiro comercial, que foi pra Claro ou Vivo na época, que era um locutor de rodeio. E dali eu comecei minha carreira de ator na frente das câmeras. Então dali eu comecei a fazer comerciais, aí eu fui fazer novela, né? Fiz participações em novelas do SBT, fiz é, participação de novela na Record, né? Ah, trabalhei com o Zafir, aí comecei, né? Trabalhando, fazendo, foi legal e continuei, e nunca parei de dublar, dublando ao mesmo tempo. Aí um belo dia, e aí eu fui agenciado, foi meu primeiro trabalho com essa agência, que não existe mais hoje, era a Companhia 2 no Brasil. É, ela, a gente agenciou, aí eu até falei da comissão dela, né? Falei: então tem que pagar sua comissão desse comercial. Falando: Não, esse comercial aí é seu.
Você não vai pagar comissão nenhuma dele. Nós não éramos agenciados, super honesto. E aí um belo dia caiu, olha, estão fazendo testes para Casas Bahia, mas não me disseram que era para ser o garoto propaganda. Não abriram o jogo. E aí eu fui fazer o teste. Eu me lembro que eu sentei lá e tudo que eu falava, os caras, achando legal, sabe? Achando legal tudo que eu tava falando, tudo que eu fazia, achavam o máximo. Eu falava, caramba. Aí me chamaram para ir voltar no dia seguinte. Aí voltei, mais coisa. Aí tinha gente da agência deles lá e tal, pá, né? E eu falei, ué, isso aqui tá estranho. Aí me chamaram para ir no terceiro dia de novo. No terceiro dia eu cheguei para o produtor e falei, cara, tudo bem, mas você vai ter que me contar o que tá acontecendo. Porque terceiro dia seguido eu voltando aqui para fazer teste. E aí eu lembro que ela olhou para mim e falou, olha, eu vou falar para você, mas você não fala para ninguém. Promete para mim? Eu falei, claro. O Fabiano tá saindo. E eles querem um novo garoto propaganda. Só que eles querem mudar da água pro vinho. E eles estão adorando você. E essa hoje é só para bater o martelo. Aí ela já falou o resto. Ela falou: eles vão entrar em contato com você, vão te oferecer tanto, você não aceita. Falei: não, não, dessa parte aí eu vou deixar para minha agente conversar. E foi assim mesmo. Aí fiz o teste lá, aí adoraram e tal, e aconteceu isso mesmo. Aí ligaram para mim, só que ligaram direto para mim, né? Aí quando ligaram direto para mim, eu falei assim: não, tudo bem, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o telefone, anota o telefone da minha agente, eu converso com ela, o que ela falar, tá falado. Eles até se espantaram, falaram: você tem uma agente? Eu falei: tenho, pra mim era uma coisa natural, né? Tenho uma agente, tá aqui o telefone dela, o nome dela, você entra em contato. E aí rolou, aí entraram em contato, conversaram direito com ela, não sei o que, fiquei lá 6 anos, cara. 6 anos como garoto propaganda. E foi uma experiência sensacional, porque eu aprendi coisas assim de empreendedorismo, que eu já tinha uma ideia, mas eu nunca vivi de perto, né? Porque o meu contato era direto com os clientes. Eu tinha reuniões direto com eles. E era uma empresa muito familiar mesmo. Tá? E aí, como eu vesti a camisa, eles me abraçaram junto. Então, muita coisa, eles me ensinaram muita coisa. Muita coisa. O website da Casas Bahia, eu dei muito pitaco. Muito pitaco. Olha, por que você não faz assim? Por que você não coloca isso? Por que você não. Então, as primeiras versões do website eu que dei um monte de pitaco lá para fazer, como melhorar, sabe? Eu sou assim, eu acho que assim, se eu gosto da coisa, eu acredito na coisa, eu vou vestir a camisa. Se eu não gosto, eu não vou nem fazer. Não, Uhum. não, não obrigado. Porque senão vai ser falso, sabe? Então, o meu lance com as Casas Bahia ficou de um tal jeito que eu ia em qualquer loja das Casas Bahia, os funcionários falavam: eu quero saber que loja você é gerente, porque eles achavam que eu era gerente, que era o meu personagem. Quero saber que loja você é, eu quero me transferir para sua loja, eu quero trabalhar com você. Eu falava, cara, e é lógico que eu não ia quebrar essa magia deles. Eu falava, pô, Marcelo, Aham. mas agora eu não sou mais gerente, agora eu só sou garoto propaganda e tal, então não tem mais loja e tal, não sei o quê. Não cuido mais de loja nenhuma. Para não quebrar essa, né? Mas tal nível que foi, né? O pessoal acreditava piamente que eu era gerente da Casa Bahia. Uhum. Então E foi um trabalho muito legal. você chegou a fazer também, acho, comercial da Petrobras, não foi? Sim, então, isso foi antes, eu fiz muita coisa antes. Que aliás foi Aham. engraçado, porque quando eu tava na Casa Bahia, quando eu comecei na Casa Bahia, a minha parte de como ator em TV e cinema estava começando a querer decolar. E aí eu comecei a receber convite atrás de convite para fazer novela, para fazer não sei o quê, e a Casa Bahia falava não. Aí eu tive que parar um momento e falar, então tá, vocês estão querendo exclusividade, porque meu primeiro contrato não tinha exclusividade no contrato. Então vocês estão querendo exclusividade, a gente vai ter que reconversar esse contrato. Né? E aí reconversamos o contrato, chegamos num valor que aí eu não precisava fazer nada mais fora isso. Mas não interferiu na dublagem. Não, porque assim, eu trabalhava basicamente assim, 2 vezes na semana, 2 dias seguidos. Uhum.
Não era um trabalho fácil. Os caras me pegavam, tipo, na terça-feira de manhã, me levavam para o estúdio. A gente ficava lá o dia inteiro, a noite inteira, e o outro dia até a tarde, gravando. Que gravava os comerciais que iam pro ar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E a sobrinha da segunda. Quer dizer, era muito trabalho, gente, muito trabalho. Mas era sensacional, aprendi muita coisa ali também. A gente fala assim, o ator trabalha. Eu não trabalhava, quem trabalhava eram os caras que arrumavam tudo, porque eu chegava lá já estava tudo montado. Então para e peça. E os caras ficavam com a gente lá o tempo todo. Eu saía de lá, os caras iam desmontar, preparar o próximo cenário para a próxima. Quer dizer, esses caras trabalhavam muito. E pessoal super empolgado, super animado. Foi uma época de ouro. Uma época de ouro. E você também falou que fez algumas novelas e tudo mais. Você poderia dizer alguma das produções que você esteve envolvido? Metamorfoses. Foi a época que eu trabalhei com a Zezé Mota, com o Luciano Zafir. Cristal. Fiz parte da Cristal. novela Cristal. É. Tem. Foi muito legal. Foi muito interessante fazer parte E, dessas e coisas você fez todas. cinema também, né, Luiz? Eu fiz ali, aí do Brasil eu fiz uma pontinha no Casamento de Romeu e Julieta, uma pontinha que eu fiz lá. Aí aqui nos Estados Unidos eu já fiz, eu não sei como é que tá no Brasil, Prescription for Love. Fiz esse cinema eu fiz aqui. A série eu fiz The Chosen, fiz parte do The Chosen também como ator. Dwight in Shining Armor, que é uma coisa que acho que não chegou aí no Brasil. Algumas coisas assim. Olha, eu vou aproveitar o gancho que você está me dando aí, já que você está falando dos Estados Unidos, sua carreira aí. Você com a carreira consolidada no Brasil, ator, dublador, locutor. O que aconteceu que você foi parar aí nos Estados Unidos, rapaz? Aí é uma história que envolve religião e fé. Né? Eu sou um cara religioso. Não sou perfeito, tá, gente? Ninguém é. A única pessoa perfeita chama-se Jesus Cristo. Mais ninguém. Amém, amém. Sempre, todo mundo. Esse negócio de a turma procurar perfeição nas pessoas só leva a viajar na maionese. Ninguém é perfeito. Então, assim, eu tenho a minha cota de erros na vida. Mas sempre procurei fazer o que é certo e me arrepender quando erro. Mas um belo dia, eu estava ali, eu frequento a igreja e tudo mais. Né? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estava ali servindo, fazendo meus trabalhos, ajudando e tal. E simplesmente eu ouvi o Espírito falando para mim, olha, eu preciso que você vá para os Estados Unidos. E eu fiquei, o quê? Né? Para quê? Como? Não, eu tô aqui, ó, tô trabalhando, tô servindo, né? Tô servindo, tô ajudando, tô contribuindo com a comunidade. Não. Eu nunca me vi morando fora do país, tá? Eu nunca me vi morando fora do Brasil. Eu nunca, aqui é muito seco, tá? Onde eu moro é muito Uhum. seco. Então eu nunca me vi morando fora dos Estados Unidos. E aí eu fiquei acho que um ano nessa discussão. Para quê? Não. E sempre, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Até uma hora que caiu na minha cabeça o seguinte: para de ser igual Jonas e vai. Eu sou Jonas, como assim? Para quem conhece a história de Jonas, da Bíblia, Jonas foi aquele profeta que não queria ir pregar para uma certa cidade e Deus fez uma baleia, um peixe grande, engoli-lo e vomitá-lo lá perto da cidade. É uma história da Bíblia. Quando eu Uhum. ouvi isso, eu falei, tá bom. Quer dizer, tipo, antes que eu te obrigue aí, pode dizer, né? Aspas. Vai, só vai. E aí eu levei uns 2 anos preparando tudo, né? Juntando dinheiro, fazendo planos, vendendo coisa e papapá. E vim parar aqui. Hoje eu sei mais ou menos por que eu estava aqui. Eu cheguei aqui, fiz todas essas coisas, mas vim parar nessa empresa que eu tô, que é a Angel Studios.
fazendo essas coisas sensacionais que vocês estão vendo aqui atrás de mim, maravilhosas. E tem muito mais por vir, eu não posso falar. Não, Mas com tem certeza. muito mais por vir aí. Tem coisas sensacionais por vir aí pela frente. E nessa empresa, Angel Studios, porque você já falou que você também já atuou em algumas produções aí, mas além de atuar, o que mais você faz aí na Angel Studios? Então, Head of Translations, cabeça das localizações, das línguas, head of Languages, actually. É, eu sou o cabeça das línguas aqui, né? Eu toco um departamento. Toda a localização que você vê aí no aplicativo, aliás, vou fazer propaganda. Vai na sua Play Store e baixa o aplicativo da Angel Studios. É Angel Studios. Simples assim, tá? Tem aqui, ó. Vou mostrar aqui o meu celular, ó. Ó, você vai ver alguma coisa assim, ó. Angel Aham, Studios, Angel tá? Studios, Quando você baixar, é isso aqui, ó. Simples assim. Você certo. vai ver que tem produções que estão disponíveis grátis, mas também tem opção de fazer inscrição e você assistir outras coisas exclusivas. Mas muita coisa é grátis. Porque essa é a ideia. A gente não. A gente quer compartilhar coisas boas. E qual é o princípio da empresa? Compartilhar histórias que edificam, que trazem ponderação, que fazem você pensar a respeito. Vocês que assistiram isso aqui sabem do que eu estou falando. Isso é uma O Sonho da realidade. Liberdade assisti este ano. Aqui está em espanhol Este, porque é uma das línguas que eu trabalhei, tá? Por isso. sim, e este filme ele teve envolto de um debate acalorado ano passado. Sim, uma Deu, polêmica danada. deu uma polêmica danada. Algumas pessoas E falaram hoje que a esse gente está filme, vendo, hoje a gente tá vendo o que está acontecendo aí com os caras que foram presos, né? A gente sabe o que está acontecendo, quer dizer, tem a ver com isso aqui, ó. sim. Que E disseram que era teoria da aí, conspiração, não sei o que aí, ó. eu não sei se você teve algum envolvimento aqui na dublagem no Brasil. Teve, né? Eu achei acertado vocês terem escalado o dublador do Jim Caviezel, que é o. Oh, meu Deus, o nome dele fugiu aqui agora. Ele é a voz, ele foi a primeira voz do Capitão América aqui, Clécio Souto. Foi um Exato, Clécio acerto o Souto. Clécio Souto no Jim Caviezel. O filme é maravilhoso. Para quem não viu esse filme, gente, eu peço até permissão para o Luiz que fala aqui. É um filme muito importante, mais do que necessário, que fala do tráfico infantil aqui na América do Sul. E esse filme, Ele usou a América do Sul como exemplo, mas isso acontece no mundo sim, todo, viu? no mundo inteiro, lembrando que infelizmente isso acontece no mundo inteiro. Esse filme aqui no Brasil está disponível na Amazon, no Prime Video, né? Isso. Mas eu acredito que se entrar no aplicativo do Andy Studios vai estar lá também, né? Provavelmente. Como eu tenho acesso a todo o catálogo, eu não sei como, não sei te dizer qual está disponível ou não. E as Mas produções, provavelmente. e as produções no aplicativo do Andy Studios tem dublagem português Brasil? Sim, tem. Tem. Sensacional. Agora vocês vão achar muita coisa que está chegando. A gente está tendo um influxo muito grande de clássicos. Tá entrando muito clássico. Então quando você abre o aplicativo, ó, aqui embaixo, ó, tá entrando muito clássico. Tá? E as coisas que vão vir pela frente aí também. Mas tá entrando, esses clássicos ainda a gente está localizando eles, tá? A gente tá providenciando ainda. Porque tá entrando assim muito rápido. Muito rápido. Né? Então a gente está Uhum. providenciando eles. Esses daí são só de aplicativo. Mas esses grandes lançamentos de cinema estão tudo dublado. Tudo dublado em português. Com legenda em português também. Então, você é dublador aí, você é produtor, você é ator. O que mais você faz aí, Luiz? Sou pai, avô, Mas já tão novo. Já é novo. avô? Novo. É que eu não tenho cabelo. Quer dizer, eu tenho cabelo branco que você não tá vendo. Mas Ah, já faz. Eu já tô velhinho. Nossa. Já e tenho 5 netos, gente. 5 netos. que isso? E Luiz, e já são quantos anos aí nos Estados Unidos? 7 anos. São Sete sete anos. anos. E me diz uma coisa, Luiz, eu não sei se você tem acompanhado aí dos Estados Unidos, mas eu vou entrar nos assuntos polêmicos aqui agora. Hum, O mais polêmico dele é a questão do advento da inteligência artificial.
aqui no Brasil tá tendo um movimento chamado Dublagem Viva, na Já qual fiz os parte. dubladores. Pois é, e os dubladores estão lutando aqui para que a inteligência artificial não substitua eles. Como você enxerga essa questão da inteligência artificial aqui? Você acha que a dublagem, como conhecemos, ela pode acabar ou não? Ah, como conhecemos, sim. A dublagem não vai acabar, mas como a gente conhece a dublagem, ela pode acabar sim. Eu faço parte do sindicato dos atores aqui dos Estados Unidos agora, né? Ah, a gente também está brigando aqui para regulamentar isso, né? Inclusive, eu tive uma reunião semana passada com o pessoal do sindicato que a gente tem foi formado um grupo que quer trabalhar que vai trabalhar com inteligência artificial, mas no sentido de você vai ter que pagar. O que acontece hoje em dia é que qualquer um faz qualquer coisa, né? Você pode pegar a voz de alguém, a imagem de alguém, clonar e, bom, você vê, tem muita coisa aí na rede social que você encontra a voz de colegas de dublagem aí que eles nunca fizeram. Sim, sim. E você não, você pode ver gente fazendo propaganda de produtos que eles nunca venderam. Ah, por quê? Tá, não tem regulamentação. E, mas assim, eu diria que é um caminho sem volta, tá? Hoje em dia, eu tenho contato com algumas empresas aqui, eu sei que existem canais que a gente assiste que são inteligência artificial e ninguém diz. Ninguém diz que é. Filmes que já foram para o cinema que foi com inteligência artificial e ninguém diz que foi. Que isso. Ah, ah, então, mas nesse caso dessa empresa, ela faz com a autorização de todo mundo. Então, se minha voz está lá, eles pagam para mim, entendeu? Ah, mas eu diria que talvez é um assunto realmente polêmico e difícil. Eu vi outro dia de um estúdio que eles receberam a proposta do cliente de que eles iam dublar só os principais e os coadjuvantes. O resto ia ser tudo inteligência artificial. Meu Deus. E como é que você faz numa situação dessa? Porque é complicado, né? Então, o sindicato aqui está trabalhando para regulamentar isso. Agora, como regulamentar isso fora do país, né, no Brasil, a gente tem que ter uma movimentação muito grande e tem que haver interesse das autoridades. Se não houver interesse das autoridades, aqui tem, né? A movimentação é muito forte. Né? A gente tem os senadores que a gente elegeu, os deputados que a gente elegeu, e eles são bem ativos. Né? A presidente do sindicato é a Dressler, que era a Nani, lembra da série Nani? Sim, Ela é a presidente do sindicato. olha só. Né? Então, assim, tem muita gente envolvida. Quando a gente parou aqui, parou mesmo. Quando a gente parou, parou todo mundo e todo mundo parou. É, é, então tem que haver um envolvimento grande e uma discussão. Na verdade, tem que haver uma discussão, porque a tecnologia está aí, ela é muito útil para muita coisa, ela pode facilitar muito o trabalho, mas vai mudar o jeito que a gente conhece a dublagem. Agora, eu diria que vai mudar da mesma maneira que mudou. Eu diria que é a outra revolução. Teve a revolução industrial, vou dizer que é outra, essa é a revolução tecnológica. Que estava para acontecer e agora está acontecendo. A AI está cada vez mais rápida, ela aprende muito rápido. A gente tem acesso a ferramentas aqui, eu tenho acesso a ferramentas aqui que eu falei, eu estou acompanhando, né? 6 meses atrás, ela não era capaz de fazer 1/10 do que ela faz hoje. Só seis Uhum. meses. Em 6 meses, ela foi capaz de. Porque é exponencial. Então, assim, é realmente polêmico, é complicado. A gente não usa AI, a gente faz a dublagem, inclusive, local, né? Nas empresas locais. Mas a gente também não tem controle de tudo, né? A gente não tem controle sobre tudo. O que a gente fez aqui, tem uma empresa que é muito legal, eu não vou citar nomes ainda, porque não sei se posso, mas ela faz o contrário. Ela pega a sua imagem, pega a dublagem e põe a sua voz falando aquela língua. A sua boca
fazendo aquela língua. A Uhum. voz que sai é a voz da dublagem. Mas o lip sync, eles mudam a imagem, É digital, eu já vi. né? Eu já vi isso E, fazendo uma coisa. Eles estão fazendo aqui no Brasil para dar golpe, inclusive. então, mas o que você vê aí no Brasil não é nada perto do que eu, porque assim, esse daí é o que Ah, sim. o que o público comum tem acesso, Ah, sim, sim, sim. né? O que eu estou falando é assim, a gente está vendo o que é desenvolvido atrás disso. Isso que chega Ah, para o sim. público é a mesma coisa. Eu produzo, vamos dizer assim, o Tesla está produzindo o carro, né? Mas na verdade o que ele está desenvolvendo atrás disso é O os foguetes. foguete. Exato. Isso. É mais ou menos isso, né? Aham. Mas é preocupante. Eu vi um vídeo de uma cena de um filme ou série, que até com aquela atriz, acho que é a Florence Pugh, que ela fala em 7 idiomas diferentes, com o tom de voz dela e perfeitamente. Então, aí usaram Aí clonaram a voz dela, entendeu? clonaram a voz dela e aí eu vi, e aí isso entrou em debate, que aí muita gente defende, não, mas eu quero assistir um filme com a voz original do ator, Por isso que eu tô falando, né? que talvez vai mudar o jeito que a gente conhece a dublagem. Tem um comercial aí no Brasil da Nomad, não tem? Com o Will Smith. Com o Will Smith. Aquilo lá é AI. Ele fala Sim, português, né? Ele fala português. fala. E aí eu Português, entendi uma repercussão, japonês. aí eu entendi uma repercussão, um burburinho, aí pegaram o mesmo comercial, aí dessa vez colocaram o Marco Ribeiro, Manolo Rey e o Márcio Simões, que foram as 3 vozes do Will aqui no Brasil, para dublar ele no comercial, né? Que a Nomad viu que o pessoal começou a ficar revoltado, os fãs de dublagem começaram a ficar revoltados. Não, não, peraí, a gente vai lançar um comercial com os 3 dubladores deles aqui pra vocês, Mas, né? então, essa mesma empresa, ela é capaz de adaptar a imagem com a dublagem. Aí Que seria isso. interessante. Aí seria interessante. Você vê o Will Smith batendo a boca em português. Aí é legal, né? Sim. Com a É voz porque, do Marco Ribeiro, por exemplo. por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Aqui no Brasil, o Tom Cruise é. Eu sei que não existe voz oficial, né? Mas a gente fala voz oficial porque é a voz que mais Que mais dublou, pegou. Exato, exato. mais pegou. Mas o Tom Cruise aqui era o Ricardo Schnetzer. E já tem um bom tempo, já tem uns 20 anos, que é o Felipe Maia. E aí teve essa questão que disse que foi o próprio Tom Cruise que pediu que mudasse a voz dele aqui no Brasil. Disse, não, eu quero a voz mais jovem, eu quero esse dublador aqui fazendo minha voz no Brasil. Daqui pra Nada, frente. daqui pra frente, nada impede do Tom Cruise pegar e falar assim, não, a partir de hoje eu não quero mais esse cara, eu quero minha voz mesmo, original, pra todo mundo ouvir Exato, como é que é a minha exato, voz. exato. Por isso que eu falei que a dublagem, como a gente conhece, pode mudar. Porque nós estamos falando dos caras aqui, né? Aham. Por exemplo, eu posso falar por mim aqui. Eu posso, de repente, entrar numa dessa de um trabalho e posso falar assim, não, eu quero a minha voz. Eu tô coberto pela lei daqui, né? Mas sei lá, eu acho, sei lá, por exemplo, tem voz que não tem jeito, cara. Tem que ser. Sylvester Stallone, a voz dele no original, pô, é estragada demais, né? O Bruce Willis, a voz dele não combina com ele. A voz original do Bruce Willis não combina com ele. Tem aquela vozinha assim, meio esquisita, fininha assim, né? Pô, Sim. então quer E dizer, são o coisas que saudoso Newton da Mata fazia um bom trabalho nele. arrebentava. Então, é aquela história. Ah, Robin Williams, o Nelson Machado arrebentava no Robin Williams. Ah, é bem complicado. Eu sei que é um assunto bem complicado que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo. E, e me diz uma coisa, Luiz, você nesse tempo todo aí nos Estados Unidos, é, você falou aí da série The Chosen, cara. Como é que você foi parar nessa série aí, The Chosen? Ah, Sucesso mundial. isso é desde o começo. Foi um dos primeiros trabalhos da Angel Studios, né? Foi quando descobriu essa série. Ah, o diretor Dallas Jenkins, a gente estava conversando e tal, e a gente estava falando como é que a gente ia expandir isso para outros mercados, né? E aí eu falei, a gente falou da dublagem, e o pessoal que já conhecia meu trabalho aí do Brasil, o pessoal da Angel Studios conhecia meu trabalho do Brasil e tudo mais, a gente falou da dublagem, e eu lembro que ele falou que ele não gostava de dublagem, né? Não gosta de dublagem, isso aqui. Aí eu falei para ele, você não gosta de dublagem, você nunca viu uma boa dublagem, você conhece a dublagem americana.
Falei pra ele bem assim mesmo. Que na época não era boa mesmo. Mas falei assim, eu vou te mostrar uma boa dublagem e depois você me diz. E aí a gente fez um piloto, que era o Pastor, aí no Brasil. Né? Peguei o pessoal, foi o meu primeiro trabalho, na verdade, fazendo isso. Eu nem era contratado aqui ainda. E aí acabou uma dublagem e aí foi mostrar pra ele. Ele ficava assim, ó. Não, 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 volta, volta, volta. Pô, mas ele tá falando português? Ele falava assim. Aquilo pra mim foi o auge, né? Falei, não, tá dublado. Cara, mas tá muito perfeito. Falei, então, foi isso que eu te disse. Boa dublagem vende. Boa dublagem é quando você não percebe que tá dublado, né? Se você percebeu que tá dublado, não é uma boa dublagem. Quando você entra na história e esquece que tá dublado, essa é uma boa dublagem. Uhum. E aí começou tudo. Aí a gente começou a fazer as dublagens da série e tal. Aí na temporada 2 ele sabia que eu era ator também. Aí ele me ofereceu esse papel, essa pontinha na série. Aí eu fui fazer essa pontinha na série lá, foi muito legal fazer. Temporada 2 episódio 1, né? Então, é uma experiência interessante você ter contato com E, e toda essa turma. você e você se dublou. E eu me dublei. E como é que é você se dublar? Aí eu vi que a gente não facilita, cara. Os atores não facilitam. Porque na hora que eu fiz, eu esqueci. Na hora que eu fiz, eu nem pensei na dublagem. Eu fiz pensando na língua, no inglês, né? A hora que eu fui me dublar, eu falei, cara, eu não facilitei pro dublador, bicho. Não facilitei. Deu umas pausas esquisitas, mas pro inglês faz sentido, né? Então, assim, é muito interessante. Foi a primeira vez que eu me dublei, né, na vida. E foi muito engraçado. Eu não ia me dublar. Eu falei pro estúdio, não, não precisa, né? Eu não tenho muito essa vaidade, né? Eu falei, não, não precisa. Ele falou, não, você vai ter que se dublar, cara. A gente quer que você se dubla. Eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos nessa. Então foi muito legal. E muito E, interessante, é muito estranho me ver dublado em outras línguas. Eu me vejo dublado, por exemplo, o italiano achou que eu tinha uma voz assim lá para baixo, bem grave. Eu falei, nossa, eles me veem com essa voz, né? Muito engraçado. Você se vê dublado em várias línguas, né? é, Chinês, coreano, é muito engraçado. Você fala, olha, que coisa mais louca. Mas é muito e legal. Luiz, e me diz uma coisa. Hum. O que você prefere? Você prefere ser o Luiz dublador, o Luiz locutor, o Luiz narrador, o Luiz ator? Qual que é a sua preferência? Cara, eu gosto de todas essas áreas. Mas eu tenho a minha paixão pela dublagem, eu gosto de dublar. Eu já podia ter parado, mas eu não paro, cara. É, é um vício. É Não, um não vício. pode. Não É um pode. vício. Jamais. Eu só Né? sinto falta de você aqui no Brasil. Ouvir sua voz Olha, mais aqui no Brasil. sim, eu sinto falta também de estar aí no Brasil. E realmente, é verdade, muita coisa não acontece porque eu tô aqui, né? E, por exemplo, agora nós estamos com 4 horas de diferença no horário do relógio. 4. 4 horas de diferença. Então, você imagina que para eu dublar no horário normal, vamos começar a sua escala às 8h30 da manhã. São 4h30 da manhã para mim aqui, não dá, né? Não dá, os vizinhos vão chamar a polícia. Mas mesmo assim eu consigo manter um espaço, ainda mais agora com o trabalho que eu tenho aqui, né? Eu consigo manter um espaço de 2 horas e pouco por dia de dublagem. Eu consigo fazer. Mas aí dos Estados Unidos você ainda dubla produtos aqui no Brasil? Dublo, dublo. Eu tenho como eu disse, eu tenho meu home studio. As casas que permitem fazer remotamente, né, eles vão lá, Uhum. marcam a escala e eu faço. Eu dublo, ainda dublo. E, Dublo e pouco, viu? Luiz, Bem pouquinho, mas dublo. pouquinho. Pois é, eu tenho sentido falar da sua voz há um bom tempo, mas eu vou começar a comentar aqui de alguns personagens seus. Eu vou começar do. Tipo assim, eu tenho um top 3 do seu trabalho aqui, pra mim, que me marcou muito. O primeiro deles, pra quem já passou dos 30, que é o meu caso aqui, né, que tá ouvindo, assistindo esse programa, Três Espiãs Demais, o Jerry. Cara, Muito legal. como é que o Jerry foi parar na sua mão? Aquela coisa do improviso, né? O Jerry tem muito improviso, a série tem muito improviso, fala rápida,
tem que estar esperto e tal, né? Eu lembro quando eu peguei. Eu adorei fazer, né? E tem algumas coisas lá que eu inventei, né, dos gadgets, como fazia, jeito de falar, eu fui inventando para dar um quê de 007 brega, né? Porque ele é o cara, né? Tem um momento da série que você percebe que ele é o cara, ele sabe tudo, ele, ele é o cara. Mas é muito engraçado. E eu adorei fazer, foi muito legal, foi muito gostoso. Foram 7 temporadas, não é isso? 7 temporadas. 7 temporadas do Jerry. Cara, eu achava sensacional o Jerry com aquelas enrascadas três espiãs. Ó, lembrando você aí, ó, que tá me criticando, Três Espiãs Demais era um desenho para homem, para macho. Não, é um desenho para todo mundo. Isso, da brincadeira, é. Mas o desenho é bom demais. É E, divertido cara, demais. eu tenho que te falar que eu tenho um personagem que você dublou, esse é o segundo lugar, que, sim, na minha opinião, é óbvio, que me marcou pra caramba. Cara, esse personagem, assim, é uma pena que ele foi subutilizado no anime que eu vou citar, que é Dragon Ball, que é o Android número 16, cara. Eu fiz muitos personagens no Dragon Ball, muitas pontinhas. Aí pegou esse daí e ele foi embora, né? Ele cresceu na série. E realmente é icônico, né? Ele tinha uma humanidade, né? Interessante. Eu acho que Nossa. ali já era uma coisa do IA já, né? Aham. Da ideia, do conceito de inteligência artificial. Muito legal de fazer também, adorei. E ficou, né? O pessoal marcou bastante pessoal. Nossa, ele é um Android, sim, porque pra quem assistiu Dragon Ball, é a saga dos androides, você tem lá o Dr. Maquigero, que cria lá os androides 17 e 18, e depois vem o vilão Cell. Mas nisso aí tem um Android 16, que ele é um Android grandão, né, ruivo, que inclusive, não sei se você sabe, Luiz, que depois surgiu uma teoria de fãs que o Akira Toriyama nunca desmentiu, que talvez o Android 16 fosse o filho do Dr. Maquigero, que ele reconstruiu e tudo mais lá. Pode ser, Mas o pode fato, ser. pois é, o fato que o Android grandão e ele era da paz. E ele faz amizade muito rápido com os guerreiros Z, mas especialmente com o Gohan. E aí ele se sacrifica, tô dando spoiler aqui, né? Você Ah, que não não. assistiu, mas Poxa, quem não assistiu? enfim. Pois é, e aí ele se sacrifica lá. E você lembra da mensagem que ele deixa pro Gohan? Gohan, Eu não cuide lembro. dos animais, Eu ame a lembro que ele falava. natureza. Isso, ele falava alguma coisa assim. E aí vem o céu, eu não vou falar o que o céu faz, mas vamos dizer assim que elimina de vez. E cara, eu fiquei tão triste porque foi um personagem assim que eu fiquei chateado de ter saído da série. Eu queria muito que ele retornasse. E Jora, posso te diga, pedir um instante? Estão me chamando sim, só para falar um negócio aqui. Eu volto. não, Não, sai daí. Vai falando, Jonas. Vai falando com o povo. beleza. Pois é, gente, a gente tá aqui com o Luiz Lafay, um grande dublador, dublou aqui grandes personagens. Eu tô falando aqui meu top 3 de melhores personagens que ele dublou aqui. Eu já citei aqui o Jerry das Três Espiãs Demais, o Android 16 de Dragon Ball, né? E tem mais uns dois aqui que eu vou comentar, que vocês vão saber. Ele também dublou, vale citar aqui o Tuco Salamanca de Breaking Bad, que é um personagem assim, maravilhoso. Essa série é uma das melhores séries já feitas. Se você não assistiu Breaking Bad, vai assistir 5 temporadas. Temos também aqui que ele dublou aqui The Walking Dead, né, o Tyrese, lá nas primeiras temporadas. Enfim, cara, Luiz Lafay, um dublador incrível. Mas aí, Luiz, e no meu primeiro lugar, meu personagem favorito, que você me fez chorar com esse personagem, Ah, chorei copiosamente, que é o Miles Hughes, de Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist Brotherhood. muito bom, muito. Eu também, eu chorei também. Porque assim, a gente põe muito da gente nos personagens, né? Quer dizer, eu pelo menos. E ele era um paizão, né? Ali e tal. E vou te dizer, eu achei tão covarde do jeito que ele morreu. Ele merecia uma morte mais digna.
né? Aquele tiro pelas costas, cara, que coisa mais covarde. Aquilo ali foi Né? pesado. Aquilo foi pesado. Eu falei, rapaz, não merecia isso. Eu chorei, eu chorei. Ele Eu não merecia chorei, isso. eu chorei. E esse anime foi relançado no stream aqui no Brasil e infelizmente foi redublado. O dublador que pegou o personagem fez bem, mas pra mim ficou marcado foi com sua voz, cara. E a sua interpretação nele nas duas versões do anime é maravilhosa, cara. Muito Maravilhosa. obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha, eu vou fazer só uma menção honrosa aqui, que tem aqui o Xion de Ares, que eu não posso deixar passar. Né? Eu gosto também. Inclusive, eu tenho um Cloth Myth, que é aqueles bonecos da Bandai. Eu tenho do Xion exposto. Você O meu também é desse tem, né? tamanho. Aí. O meu E é você, desse obviamente. tamanho. E você tem do Mais Rugas também, né? Não, do mais rugas eu não tenho. Eu preciso. Não. Alô, pessoal, querem me mandar um da mais? Olha, manda o mais rugas pra mim. Nós Não. vamos dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Mas tem o Xion de Ares. Tipo assim, eu tenho que só perguntar aqui, a gente já tá chegando no final da nossa entrevista. Vários atores que você dublou, Jack Black, ah, o Cuba Gooding Jr., e dentre outros. Desses atores que você dublou, qual você gostaria de ter a chance de conhecer pessoalmente? Tem o Forrest Whitaker. Qual que você gostaria de conhecer pessoalmente? Você, olha, eu sou sua voz lá no Brasil. Dublei você Pode lá no ser, Brasil. pode ser todos eles, ó. Ah, pode. Mas escolhe um. Escolha um. Olha, que eu dublei em apenas um filme. Eu dublei esse cara em um filme. Um filme. Mas que eu adoraria conhecer pessoalmente. Denzel Washington. Ó, Eu adoraria conhecer sensacional. pessoalmente. Por Sensacional. exemplo, eu conheço pessoalmente o Jim Caviezel. Agora eu conheço ele pessoalmente. Que, né, por causa dessas coisas do filme e tudo mais. Ahm, Não vai me dizer que você conhece o Mel Gibson também. conheço. Ele teve por aqui. Conheço aliás, eu que dublei ele, o Demetrius Gross. Eu que dublei ele no filme. Conheço ele também. Tenho até foto com ele. Esse eu tenho até foto com ele, que a gente falou, olha, tô sendo a sua voz do filme no Brasil. Barato, gente boa pra caramba. Ah, conheço o. Peraí, que até tem que pegar o nome certo dele, porque eu sempre confundo os irmãos. Ah, deixa eu ver se eu não vou falar errado. Não, esse aqui eu já ia falar errado. É o irmão, que também é famoso. Deixa eu pegar aqui. Eu tô olhando aqui, viu, gente? Não, Aí eu vou. tranquilo. Eu sempre confundi, desde o Brasil, eu sempre confundi o nome deles. Luke Wilson. O Luke irmão do Wilson e Owen. o Owen Wilson. Eu conheço o Luke Wilson também. Ah, muito legal ter conversado com ele. Assim. É engraçado, você começa a conhecer algumas pessoas assim, você fala, uau, pô. E você vê que assim, é gente como a gente, né? Ator de Uhum. Hollywood. Bom, esses pelo menos são gente como a gente. Viaja muito na maionese. Mas foi muito bom, foi muito. É uma experiência. Tô tendo uma experiência interessante aqui. Uma experiência que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Mas é aquela história, né? Tem que. O Denzel Washington eu não conheço ainda. Ainda, mas vai conhecer. Vai Aliás, conhecer. a câmera distorce um pouco a gente, né? A webcam distorce um pouco a gente. Mas eu Ah. já fui confundido com ele duas vezes aqui nos Estados Unidos. Aqui, Ah. quando eu tava me Olha, preparando, quando eu tava me preparando para fazer o The Chosen, né? Eu deixei a barba crescer e tal, né? E aí eu tava de boné, de barba, parei, aí veio uma senhora do meu lado. Denzel, Denzel, I'm your fan. Aí eu olhei pra ela, dei risada, né? Sorri e falei, olha, quisera eu fosse ele, ou pelo menos tivesse, mas não sou ele, não. Nossa! Aí ela conversou, até falou pra filha dela, parece com ele, parece, mas não era. Não era. E a outra vez eu tava de terno. Aliás, quem for no meu Facebook, de vez em quando eu tenho umas fotos lá que eu falo, ó.
Eu tava de terno numa loja de carros. Tava fazendo um comercial. Só que aí tava no intervalo, né? E aí eu parei para assistir a TV. Tava vendo o que tava passando na TV e tô lá, assistindo em pé. Aí parou um cara do meu lado, Mr. Denzel, Mr. Washington, né? Aí eu olhei para ele. Denzel Washington, não, nome. Wow, I thought it was you. Achei que era você e tal, mas muito engraçado. 2 vezes já aconteceu. Eu sou fã dele E também, gosto dele. não, e vai conhecer questão de tempo. Ô Luiz, só uma última pergunta. Quando você estava morando aqui no Brasil, já aconteceu alguma vez de alguém ficar assim, por causa, ou seja, seu trabalho na TV, ou até mesmo na dublagem, cara, eu te conheço de algum lugar? Na época da Você tem Casas uma história Bahia engraçada? acontecia direto. Uhum. Mas a história mais engraçada que eu tenho foi: eu fui comprar terno com meu filho mais velho. Comprar um pra ele e um pra mim. Aí estamos na loja lá, pá, tal, um testa aqui, pá, veste ali, pá, não sei o quê. Eu conversando com ele conversando comigo, tá, não sei o quê. E aí eu percebi que o atendente lá de baixo, né, tinha um cara me atendendo, aí tava no balcão, o atendente lá do balcão ficava olhando pra mim, e eu aqui, pá, pá. Aí eu pensei, bom, tá me reconhecendo a Casa Bahia, né? Já pensei assim. E tô aqui, pá, não sei o quê. Aí eu vejo ele ir lá, falar com a menina do caixa, voltar e dar aquela risadinha. Eu de canto de olho, só sacando assim, né? Aí, pá, na hora que a gente escolheu tudo, pá, levamos ali. Aí ele veio pra atender a gente, ajudar a processar tudo, toda a compra. Aí ele veio e falou assim: Você não é o Luiz Lafay? Aí já estranho, porque assim, como assim, né? Porque normalmente você não é o cara da Casa Bahia? Normalmente era isso. Aí me chamou pelo nome. Aí eu, sou eu. Sabia! Eu reconheci sua voz assim que eu ouvi você falando. Aí ele reconheceu a voz, porque ele era fã de Cavaleiros, de Dragon Ball, de não sei o quê. Aí ele me reconheceu pela voz, cara. Essa foi uma história muito Maravilhoso. engraçada. Aí foi muito engraçado, porque aí quis tirar foto, aí a menina do caixa veio tirar foto, que ela também era fã, isso aqui. Foi muito interessante. É gostoso, muito gostoso, né? Quando você pode ter esse carinho. Eu gosto do carinho dos fãs e tudo mais. Aí você, Luiz, você é um cara sensacional. Tô dizendo isso não é da boca pra fora, você é um cara iluminado. Me sinto grato, honrado de você ter aceitado o convite de estar aqui no nosso podcast, conversando. É igual eu falo, o Edmar de 20 anos atrás, o Edmar está muito feliz de estar conversando com o Android 16, com o Xion de Ares, com o Myers Hughes e muitos outros personagens emblemáticos. A Ah, gente está encerrando aqui nossa entrevista, mas eu tenho que te pedir o seguinte: geralmente a gente faz uma brincadeirinha aqui com o nosso convidado, lá né? vai. Ah, E eu queria propor sim um desafio. Geralmente eu queria te fazer uma surpresa, mas não devo fazer. Eu tenho um colega que chama Jonathan Silva, ele é conhecido como Goku Mineiro. O Wendel Bezerra já citou ele algumas vezes em suas redes sociais, porque ele imita Oi, eu sou o Goku. perfeitamente. Ele imita o Wendel e imita o Alfredo Rolo, que é o Vegeta. Então eu ia colocar para vocês fazer uma brincadeirinha. Ele não pôde estar aqui hoje. Mas eu queria propor o seguinte: como é que seria o encontro do Jerry, das Três Espiãs Demais, convocando o Android 16 para fazer uma missão com elas? Você topa esse desafio aí? Rapaz, agora você me pegou de improviso assim. Ah, poderia ser uma coisa do tipo assim, né? E aí começa o episódio, né? Só que em vez de começar com as meninas, ele tá lá no escritório dele, ele aperta o botão pra sugar as meninas pra dentro do escritório. Só que em vez de sugar ela, sugou o Android 16, né? Então ele tá de costas, ele não tá vendo. Muito bem, meninas, como vocês podem ver, nós temos um caso muito interessante. Aí ele escuta o ranger do Android 16. O que estou fazendo aqui? Quem é você? O que faço aqui neste lugar? Me explique agora. Aí ele vira assustado. Espera um pouco. Quem é você? Eu estava esperando as minhas 3 meninas. Mas quem é você? Eu sou o Android 16. E você? Eu sou o Jerry. E o que eu estou fazendo aqui? Bom, já que as meninas não estão aqui, você está aqui para atender esta missão. Nós temos uma missão e eu tenho alguns gadgets para você. E aí ele começa a fazer toda aquela brincadeira. Bolsinha Louis Vuitton, vai me Temos no uma bolsinha, shopping. temos aqui uma bolsinha multifuncional com
com os batons experimentais e que você pode usar como laser. Eu já tenho laser, eu não preciso de laser. Melhor ainda, então, você já está pronto para a missão? Ok, bye. E ejeta ele. Fantástico. E por fim, eu quero gostaria de pedir que o Xion de Ares peça aos fãs de Cavaleiro Zodíaco e tudo mais, siga o Nerd Talks BR e que o Luiz Lafay deixe uma mensagem positiva para quem está nos assistindo. Você que está agora assistindo, eu sou o Xion e tenho uma mensagem para você. Siga o nerdtalks.com.br. Lá você vai encontrar muito mais coisas do que você está vendo aqui. Entrevistas sensacionais, inclusive com alguns cavaleiros parceiros meus. Não perca tempo, porque senão você vai sofrer a minha ira. E eu vou lançar uma revolução estelar em você. Aí, Maravilhoso. não existe crescimento no conforto. Não tenha medo de arriscar. Sabe? Porque se você não arriscar e depois lá na frente se arrepender, você vai se arrepender de não ter tentado. E se você tentar e falhar, lembre-se que a falha faz parte do sucesso. Você tem que tentar até conseguir. E até conseguir, você vai falhar várias vezes. A primeira vez que você for fazer alguma coisa, não vai ser boa mesmo. Porque é a primeira vez que você está fazendo. Mas com o tempo, com a prática, com cuidado, com dedicação, você consegue chegar onde você quer. Isso serve para tudo, tá? Serve para sua profissão, seus relacionamentos. Não pense que você vai acertar na primeira, porque é raro. Muito raro. Tente. Prossiga em frente. Faça o que é certo. Às vezes demora para receber o pagamento, mas o pagamento vale a pena. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, meu. Obrigado pela sua paciência de ouvir. Eu falo demais. Eu gosto de conversar. Ah, sim, também para vocês. Coraçãozinho, viu? Obrigado. Obrigado por esse carinho todo, tá? Grande abraço. Eu que agradeço. Eu agradeço. E olha, fica aberto o convite para você retornar aqui no nosso podcast e divulgue, antes da gente sair, sua rede social, divulgue aí os links da Angel Studios para quem está nos ouvindo, Ah, nos é fácil. assistindo. Isso é fácil. É fácil. Angel.com. Você vai entrar no nosso website. Inclusive lá também você consegue assistir a coisa dublada, inclusive também, tá? Minhas redes sociais você só encontra. Luiz Lafay, tá lá no Facebook, só tem um na internet, bicho. Luiz Lafay no Twitter, Luiz Lafay no Facebook, Luiz Lafay no Instagram. Opa, no Instagram. Não, no Instagram. No Instagram, a gente começa a pegar sotaques aqui. Uhum. Facebook. É só Luiz Lafay. Vou repetir como é que escreve meu nome, que às vezes as pessoas escrevem errado e aí não acham. O Luiz é com Z, tá? L-U-I-Z. Lafay é L-A-F-F-E-Y. Luiz Lafay. Simples assim. Você joga lá na internet, você vai me encontrar. Vai encontrar minhas redes sociais, vai encontrar. Tá bom? Espero você por lá. Isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Novamente, obrigado, Luiz. E é isso aí, gente. Um Nerd Talks especial. Nossa, muito especial, principalmente para mim. E é isso. E até o próximo programa. E tchau! Tchau, gente!